Entrevista. Bom dia, Flávio. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Priscila. Prazer imenso falar com... alegria estar aí chegando em Aracaju, levando o Brasil 200. O Brasil 200 vem a 1000 por hora, não é, Flávio? Eu acho que foi uma feliz iniciativa, André. Realmente existia aí um vazio no debate, uma ditadura aí do politicamente correto que impedia a classe política de assumir temas extremamente relevantes para a grande maioria do povo brasileiro. E a gente está conseguindo realmente tirar muita gente que tem muito a contribuir, mas que fica na sua zona de conforto. Estamos conseguindo provocar também a classe empresarial, que é um player importante. Apesar do nosso movimento muitas vezes ser confundido com o movimento empresarial, não tem nada de empresarial. Certo. O nosso movimento, André, é o movimento dos que puxam a carruagem. São 98% da população que geram riqueza nesse Brasil. Isso é a aliança cada vez mais estreita entre quem emprega e quem produz, entre quem sua a camisa. Então, esse é o conflito que está colocado agora, não é capital contra trabalho, não é patrão contra empregado, não é rico contra pobre. O conflito que a gente tem que botar o dedo nessa ferida são os produtivos versus os parasitas. Os que produzem são 98% da população que não tem consciência da sua força. 98% da população que, como eu disse há pouco, está aí nessa expectativa muito grande que em 2018, nessa eleição, surge um fato novo. O Brasil tem jeito, Flávio. Você é um empresário de sucesso, graças a Deus, né? Enfim, emprega milhares de pessoas no nosso país, é uma pessoa com uma visão mais aberta para as coisas. Eu lhe pergunto, tem jeito para o nosso país? O senhor acha que uma reforma política nesse momento seria realmente a solução, por exemplo? André, só pode ser pessimista no Brasil quem está com os olhos postos, quem está olhando para a ponta do sapato, quem está olhando para o chão, no curto prazo. Quem olhar no horizonte mais amplo não pode deixar de se entusiasmar com o Brasil. O que a gente precisa é destravar essa economia. O que aconteceu foi uma aristocracia burocrática, uma pequena elite, eu arriscaria dizer de 1 ou 2% da população que se apropriou do Estado brasileiro. O Estado brasileiro já é 50% de tudo que o brasileiro produz. Não é só a carga tributária, né? Não é só o imposto, é mais o déficit, é o peso dos monopólios estatais. Então eu costumo dizer que o carrapato, já estou falando em parasita, o carrapato já está maior do que o boi. Ou seja, a carruagem estatal é a mais pesada do mundo. Nós competimos com outros países que têm carruagens estatais de 15%, 20% do PIB. Isso é o típico de um país em desenvolvimento como a gente. Mas a gente tem um estado de 50% do PIB, o povo não consegue mais puxar essa carruagem. E o pior, que esse volume monstruoso de recursos é gasto só em privilégios. Vai para Brasília e some naquele sorvedouro de recursos. O Estado brasileiro não tem dinheiro para encher um tanque de uma viatura policial, não tem o dinheiro para colocar anestésico no hospital, não tem dinheiro para comprar munição para a polícia e o cidadão morrendo nas ruas pela insegurança, mas tem dinheiro para pagar salários milionários. Outro dia tinha um contra-cheque no Rio de Janeiro, no judiciário, aí, de R$1 milhão. Então, esse é o problema do Brasil, é a mudança de propósito do Estado, né? O Estado brasileiro está voltado para dentro de si, não é o Estado, e a gente precisa fazer com que ele volte a ser um Estado servidor. Fazer como na nossa empresa. A gente olha, uma empresa próspera, uma empresa bem-sucedida, é aquela que faz a vontade do seu cliente. Por que o Estado não é assim? O Estado teria, quando me refiro ao Estado, eu falo dos 3 níveis. Claro. União, principalmente, é onde está o grande problema, é no nível federal, para onde vão 75% dos recursos. Então, o Brasil 200 é isso, é a conscientização que agora, na lição mais importante da história do Brasil, onde a gente vai desenhar o Brasil dos 200 anos da independência, que é agora, em 2022, né? Nós nos libertamos da coroa portuguesa há 196 anos, mas criamos uma opressão, uma instituição muito mais opressora, que é o Estado brasileiro, que é como se fosse uma corte que nos vê como súditos, 98% de súditos. Não é para ser assim. O Estado é para servir ao seu povo. Bem, você do Estado. Com certeza. Você tem até o dia 7 de abril para se filiar a uma legenda, né? Como é que está
esse encaminhamento? Você já se decidiu, não? Olha, a origem do movimento não era para ter candidatura, era para pautar o debate. A gente sentia falta de um projeto que é o que o povo está clamando, que seja um projeto liberal na economia, né? Ou seja, para destravar a economia, para gerar prosperidade, porque os países prósperos são os países de economias livres, e o Brasil, a cada ano, se torna uma economia menos livre, menos engessada. Isso significa menos investimento, menos prosperidade e empobrecimento, consequentemente, desemprego. Então a gente tem que ter uma mentalidade de libertar a economia, destravar a economia. A única capacidade, a única força criativa de riqueza está dentro de cada um de nós, está no indivíduo, é a livre iniciativa e não no Estado. O Estado só destrói riqueza, se apropria da riqueza que o povo cria. E outro ponto muito importante é a questão dos valores, né? Sempre a mentalidade estatizante de esquerda, ela é protagonismo do Estado na economia e é o bagunçar para governar, é o questionamento dos valores. A esquerda acredita que você precisa destruir os valores, as crenças mais fundamentais do povo brasileiro para construir uma sociedade que eles imaginam, é a utopia deles, em cima. Então, nós tivemos, além da crise econômica gerada pelo agigantamento do Estado e da ineficiência, nós tivemos também uma forte erosão, a destruição dos valores, a inversão dos valores que se reflete na explosão de criminalidade e na explosão de corrupção. Então, o que o povo quer é um contraponto a isso, um liberal na economia e um conservador nos costumes. E isso, apesar de 35 partidos que existem no Brasil, apesar de dezenas de projetos, este candidato óbvio ainda não se apresentou. Por isso, talvez o Brasil 200 está sendo realmente estimulado a apresentar esse projeto através de uma candidatura, né? E eu fico muito honrado que a coisa esteja Tá andando. Esse movimento Brasil 200 tem crescido no Brasil inteiro, né, em todo o país, e aqui em Sergipe não é diferente. Temos nomes aí que já estão movimentando, né, a palavra certa aqui no nosso estado, e esse propósito tem sido seguido aí por muita gente. Como é que o senhor avalia também esse cenário aqui local pra gente? De fato, tem sido uma grande alegria. O Brasil 200 acabou de completar um mês, já bateu a marca dos 200 mil associados, né? Aí Sergipe é um exemplo disso, porque temos uma agenda intensa amanhã, né, com universitários, com os mais diversos setores da sociedade, né? E isso realmente é a prova dessa demanda, desse clamor que está trazendo uma crescente conscientização. Muitos confundem o nosso movimento com o movimento empresarial, como eu falei, certo. Mas realmente é o movimento dos que puxam a carruagem, dos que produzem. Mas é importante também uma consciência empresarial. Acho que um grande culpado pelo estado de coisas foi o comodismo, a acomodação do empresário, que tem um papel a cumprir em qualquer economia do mundo, né? Porque o empresário tem que ser o guardião da competitividade. O Brasil, a coisa mais desastrosa que tem acontecido na economia tem sido a perda do poder de competição do Brasil. É como a gente estivesse perdendo o jogo da economia. Cada ano que passa, o Brasil se torna menos competitivo, consegue exportar menos, consegue se comunicar menos com as relações econômicas internacionais, né? Isso pela burocratização, o fechamento do cerco burocrático. Hoje nós já estamos aí entre os países de economia mais fechada, de economia menos livre do mundo. Isso é ruim para todo mundo, não só para os empresários, né? Para deixar claro aí para quem acompanha, ser só um movimento elitizado. E a gente sendo mal avaliada, inclusive, pelas agências de risco, né? Diante da falta de credibilidade. O Standard & Poor's deu um duro recado pra gente, porque, aliás, quem mais sofre, e isso que nos dói mais ainda, é justamente o elo mais frágil. Porque o empresário, muitas vezes, quando a perda de competitividade aqui
muita burocracia, aquela coisa asfixiante da burocracia, ele às vezes é forçado a importar, comprar da China, comprar de fora, abrir fábricas fora, mas o elo que mais sofre realmente é a perda do emprego. Eu digo isso com a autoridade de quem tem, né, como missão de vida gerar emprego. Nós somos, para nossa grande honra, nós somos o 15º maior empregador do Brasil. São 40 mil colaboradores. Então eu me vejo como a minha missão de vida é gerar empregos. Mas para resolver o problema, não é só gerar empregos, é combater uma máquina de destruição de empregos, que eu chamo a burrice burocrática brasileira. Né? É impressionante como gente que diz que está defendendo o trabalhador entra em campo só para destruir o emprego, para gerar dificuldade, para perseguir quem gera emprego. Então isso é muito importante, que a gente realmente destravar a economia significa realmente conscientizar esta alta burocracia brasileira, que eles devem ajudar a reintroduzir o Brasil no jogo competitivo, não atrapalhar, não gerar dificuldade, não gerar custos, o chamado custo Brasil, que está nos tirando da luta competitiva. Bem, nós tivemos no ano passado, a partir de novembro, o ingresso das novas leis trabalhistas, que foi aquela discussão, muita gente contra, muita gente a favor, aquelas coisas que acontecem normalmente num processo democrático, e o Brasil tem essa característica. O senhor acha que de lá para cá destravou alguma coisa, já melhorou alguma coisa, Flávio? Sem sombra de dúvida, André, isso foi a maior conquista do trabalhador. Eu não sei como é que tem gente que tem coragem de dizer que isso tirou do direito do trabalhador. Pelo contrário, os números estão aí. Nós tivemos aí o melhor janeiro em 6 anos em geração de empregos. O varejo vai criar empregos em massa. O varejo, que é o nosso setor, né? Certo. A Riachuelo há muitos anos tem a alegria de estar aí sendo muito bem recebida em Sergipe, décadas, né? O varejo é o maior empregador do Brasil, são 7 milhões de empregos, mas ele poderia gerar muito mais, porque a legislação, acho que isso foi o principal motivo da reforma trabalhista, a legislação brasileira ainda era muito impregnada da filosofia, da lógica industrial, né? Hoje, a indústria gera só 9% dos empregos, 75% dos empregos é comércio e serviços. E isso, a lei trabalhista atrapalhava muito mais com a sua rigidez, né? Porque hoje o serviço tem que ser prestado na hora que o consumidor quer. Mas a legislação obrigava aquele horário rígido da indústria, que é ruim para tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos, o varejo também é o maior empregador. E os Estados Unidos é só 50% maior do que nós. Tem 300 milhões de habitantes, nós temos 200 milhões. Só que lá, o varejo, em vez de empregar 50% a mais, como seria de se imaginar, enquanto a gente gera 7 milhões de empregos, só o varejo americano gera 42 milhões de empregos. Por quê? Porque lá tem uma lei que permite, por exemplo, um estudante, ele pode trabalhar meio período e estudar meio período. Um aposentado pode, por exemplo, fazer um bico no fim de semana ou nos horários de pico numa loja, ou uma mãe. Lá é comum, a mãe deixa os filhos na escola, vai trabalhar numa loja, enquanto os filhos estão na escola, depois volta, põe os filhos, trabalhou 2, 3 horas ajudando na renda familiar. Nada disso era permitido aqui no Brasil, né? Então, agora tudo isso vai ser permitido e acho que vai gerar muitos empregos. Eu falei aí o ranking de competitividade, né? Que é uma coisa que eu acompanho muito de perto, porque o fundamental é a gente colocar o Brasil aí no rol das economias mais livres, porque quanto mais livre a economia, maior a prosperidade, e não há conquista social sem a prosperidade. O Brasil está no humilhante, são 180 países, ele está em 153º lugar. Isso nos coloca ao lado de países como a Venezuela, como Coreia do Norte, como Cuba, as economias menos livres, consequentemente mais decadentes e menos prósperas, né? Com certeza. A reforma trabalhista vai nos fazer pular 30 posições. Só a reforma trabalhista. Depois, se vier a reforma tributária, a gente pode ganhar mais 50 posições, 50 degraus. Daqui a pouco, com mais a reforma
do Estado, a reforma da Previdência, a gente vai estar ali entre aqueles 30, 40 países de economia mais livres. Isso é transformador. É isso aí que vai realmente destravar a economia e colocar o Brasil no primeiro mundo. Bem, nós estamos conversando com o Flávio Rocha, ele que está aí, né, nessa caminhada com o movimento Brasil 200 e que pode chegar, sim, a ser um dos nomes aí como candidatos à presidência da República. E a gente tem o maior prazer em conversar com o Flávio Rocha nesta manhã aqui na 103 FM, que é a emissora líder de audiência, Flávio. E a gente faz um jornalismo bastante independente, graças a Deus. O objetivo é bem informar os sergipanos em todas as partes do estado. E eu queria, você tocou na questão da Previdência, a gente ouve muito falar que a Previdência privada, ela vai muito bem, tá tranquilo e tal. Agora, a Previdência pública é que é o grande rombo, é o grande gargalo. Por exemplo, tem saída para isso aí? Que análise um empresário do seu porte, com a sua visão, pode fazer dessa situação previdenciária? Por exemplo, o estado de Sergipe mesmo, lamentavelmente, vive hoje um momento dificílimo, porque tem um rombo mensal de mais de 100 milhões de reais com a Previdência. Quer dizer, de um orçamento de quase 10 bilhões anuais, o Estado está colocando aí 1 bilhão e 300 aproximadamente para cobrir só o déficit da Previdência Pública, né? E aí eu queria sua visão, a visão do homem que está querendo realmente que o Brasil dê outros passos, né? E passos largos, com fé em Deus. Perfeito, André. O diagnóstico é perfeito. Isso é uma situação generalizada no Brasil. Lá no meu estado, no Rio Grande do Norte, a situação é mais grave ainda. E esse é um bom retrato de como o Estado, quando eu digo Estado, me refiro principalmente à União também, que é o maior rombo, o maior problema. O Estado voltou-se para dentro de si. O governo, a gente imagina que o Brasil precisa de um governo grande porque é pobre e desigual, mas o Estado é o grande concentrador de renda. Quem mais aumenta a desigualdade é o Estado, porque a gente tributa dos mais pobres, porque a maior parte dos tributos são aqueles tributos que estão sorrateiramente escondidos, disfarçados no preço dos produtos, portanto é o mais pobre que paga, até sem perceber, para bancar privilégios inomináveis. Nós não temos um problema de previdência, nós temos um problema de previdência pública. 33 milhões de aposentados brasileiros comuns recebem, na imensa maioria, o salário mínimo. A média é R$ 1.100, né? Certo. Então isso gera um déficit, em 10 anos foi 400 bilhões, 450, esse não é o problema. O problema é 1 milhão de privilegiados, 1 milhão de pessoas que estão em cima da carruagem, recebendo aposentadorias milionárias, né? Aposentadorias precoces e muito elevadas, né? Então, esse milhão, enquanto os 33 milhões geram 450 bi de déficit em 10 anos, esse milhão gerou 1,5 trilhão de déficit, ou seja, quase 4 vezes mais o déficit que um universo 30 vezes maior, que é do brasileiro comum, gerou. Agora, realmente, o atual, pela crise política, pela falta de respaldo político, a gente não pode colocar o dedo nessa ferida hoje, mas é necessário um presidente que chegue com um respaldo de 60 milhões de votos para realmente peitar, enfrentar de frente esse assunto terrível que está nos condenando. Todos os números mostram que em poucos anos só vai existir dinheiro para a Previdência se a gente não realmente corrigir. Não é tirar direito de ninguém, mas é pelo menos corrigir a imensa distorção da gente ter um Robin Hood às avessas. O Estado deve ter um papel de redistributivo, mas não de concentrador. O que o Estado faz, principalmente mecanismos como a Previdência, é agravar e acelerar o problema da concentração de renda. Com certeza. Olha, eu vou dizer, esse é um país que é grandioso, tem um povo trabalhador, um povo bom, ordeiro, e que vive hoje um momento de grande desgaste por conta exatamente dos políticos que aí estão. Pelo menos essa é a sensação que a gente tem.
Os problemas brasileiros passam pela política, mas também poderão ser resolvidos pela política, até porque ela, da mesma forma que complica, ela pode resolver esse jogo duro que aí está. Afinal de contas, sem a política a gente não consegue também fazer as mudanças acontecerem. É por isso que na hora de votar, e você que me ouve aí no interior de Sergipe, então você tem que ter uma análise, tem que ver quem é quem, olhar o passado do cidadão. Tem muita gente, muito aproveitador na política, tem muita gente ruim fazendo política no Brasil. Por quê? Porque pessoas de bem normalmente se afastam da política por considerá-la algo assim terrível. Mas é a hora da gente inverter esse jogo, e o movimento Brasil 200, pelo que eu entendi, que não tem nada a ver com o movimento empresarial, é um movimento para a atração total de pessoas que queiram ver o Brasil diferente. Quer dizer, está chegando para a gente poder dar esse passo, né? E o Flávio Rocha é um dos nomes, Flávio é empresário, é bem verdade, sucesso. Tem uma visão empresarial muito forte, isso é importante, não deixa de ser importante, porque também não podemos botar um neófito, uma pessoa sem experiência no poder. Mas de qualquer forma, Flávio, eu sei que você não lançou candidatura ainda, que você está nessa caminhada do Movimento Brasil 200, mas que você seja candidato, sim, seja um pré-candidato, para que o Brasil possa ter a opção de escolha aí, nessa fase, difícil que vive, e no momento oportuno, que é o momento da eleição, agora em 2018. Eu espero realmente que outros nomes como o seu sejam postos, para que as pessoas possam avaliar com carinho e tirar determinadas raposas que estão na política há 500 anos, nada fizeram e chegam com um discurso agora, porque é ano eleitoral, de que vai mudar, que vai acontecer. Quer dizer, quem nada fez ao longo dos anos não pode vir com um discurso de mudança. Mudança faz quem chega para mudar realmente e vem como um fato novo. Eu acho que a saída do Brasil está exatamente nessa reforma política que só vai acontecer primeiramente nas urnas no dia 7 de outubro. Aí eu lhe pergunto, dos gargalos brasileiros, a gente está vendo a segurança do jeito que está aí. Ontem o Fantástico da Rede Globo passou praticamente metade do programa falando de um problema sério que envolvia a segurança pública. Mas a segurança também é um reflexo da falta de educação, de investimentos maciços na área da educação. Pelo menos esse é um ponto de vista meu. O que é que o senhor, por exemplo, como candidato a presidente, se for candidato, se vier a ser candidato, e se viesse realmente a ser presidente do Brasil, em que o senhor iria mexer assim de imediato para dar uma certa tranquilidade e avanço para a nossa nação? Bom, André, eu tenho um diagnóstico que foi apresentado há 2 semanas atrás pelo Plano Nacional de Segurança Pública do Brasil 200, que é uma peça corajosa e bota o dedo na ferida, colocando temas que a classe política, que tem um pavor absurdo do politicamente correto, acaba deixando temas que tem apoio de 80%, 90% da opinião pública completamente órfãos, completamente em segundo plano. A criminalidade cresceu 300% por causa do desaparelhamento intencional das nossas forças de repressão, das nossas forças policiais. Existe uma cumplicidade velada entre uma intelectualidade que está aí muito arraigada no poder e a bandidagem, né? Essa coisa de que bandido é vítima da sociedade é a causa do nosso salto de 300% na criminalidade. Um crime é uma decisão individual que uma pessoa toma de puxar o gatilho, de cometer um crime. E o responsável é quem tomou essa decisão. Não é a sociedade coisa nenhuma, não. Quem matou a Marielle não foi feminismo, não foi o machismo, não foi o racismo, foi um bandido, um monstro que puxou o gatilho várias vezes e matou. É ele que é o culpado, né? Então, a culpa é individual. Quem comete o crime tem que responder individualmente. Dizer que a culpa é de todos é a mesma coisa dizer que não existe culpa. Então isso tem que mudar. Isso aí é uma ideologia que está por trás da bandidagem, tem toda uma doutrina por trás disso, é a história do bagunçar para governar, né? Bagunçar para dominar, e é essa a raiz da degradação dos valores brasileiros ao longo desses últimos 15 anos. Então, por isso, há uma demanda muito grande por ordem.
o Brasil 200 está aí para denunciar uma lacuna, uma brecha na política brasileira, que é o candidato óbvio, é o projeto político óbvio, que seja um liberal na economia e conservador nos costumes. Conservador não é ser careta, não é ser moralista, não. Conservador é se indignar contra esse bagunçar para governar, né? É contra a subversão dos valores, inclusive os valores de vitimizar o bandido, que a causa é a raiz da explosão de criminalidade. Verdade. E é tudo isso e mais um pouquinho que poderemos acompanhar amanhã na sua visita aqui a Sergipe, a capital Aracaju, Flávio? Exatamente. Eu estou realmente ansioso por esse reencontro. Já faz alguns anos que eu vou com frequência aí, mas sempre tem outras missões, visitar a loja, percorrer as ruas de comércio. Né? Mas agora eu vou imbuído aí de uma missão que está realmente me estimulando muito e vejo com muita alegria que o Brasil 200 está realmente tirando muita gente boa da sua toca, da sua moita, fazendo com que essas pessoas se posicionem, saiam da sua omissão, porque é assim que nós podemos mudar o Brasil. O Brasil 200 está despertando a nossa consciência de que nós, que puxamos a carruagem, que suamos a camisa, que pagamos impostos, que geramos, que damos o nosso talento e o nosso suor, nós somos a imensa maioria da população brasileira. Volto a dizer, somos 98%. E o Estado tem que servir ao povo brasileiro. O Brasil 200 existe para devolver o Estado brasileiro aos seus verdadeiros donos, que é o povo brasileiro. Flávio, mate uma curiosidade. Você foi candidato, né? Sim, tentou ser candidato em 94, desistiu do pleito. O que é que mudou do Flávio em 94 para o Flávio agora em 2018? Só pra gente ter a experiência dos anos, com certeza. Tempo passa. Eu tive uma grande experiência na minha vida. Bom, eu fui o caçula da Assembleia Nacional Constituinte. Eu tinha 25 anos, né? E foi uma experiência fantástica. Depois eu me reelegi, fui o quinto mais votado do Brasil proporcionalmente, né? Eu fundei lá no meu estado o Partido Liberal, ajudei a fazer o Partido Liberal no Brasil, foi realmente o primeiro Partido Liberal do Brasil, na boa companhia de Álvaro Vale, saudoso Álvaro Vale, Guilherme Afif. Depois a minha grande bandeira parlamentar era uma reforma tributária radical, não é nem uma reforma tributária, uma revolução tributária, né, que essa ficou conhecida como um imposto único. Eu era muito jovem, era uma candidatura heróica para marcar posição, mas também de muito aprendizado. Na reta final, o meu partido optou por, na época, o Fernando Henrique já despontava aí como favorito. Eu fiz 10 meses de campanha presidencial, mas no fim afunilamos aí para a campanha de Fernando Henrique. Agora, logicamente, depois de todos esses anos, eu já reuni a maior maturidade, experiência administrativa. Sou há 15 anos presidente da Riachuelo, uma empresa que muito me orgulha, que tem um propósito, comprometida com o propósito da inclusão, 15º maior empregador do Brasil, compromisso ferrenho de gerar empregos. E agora, à frente do Brasil 200, eu continuo com a minha missão na vida, que é gerar empregos, mas com uma ferramenta muito mais eficiente, que é conter a burrice burocrática brasileira, que é a única, que é a grande forma de destruição de empregos. Não adianta a gente ficar gerando empregos, o Estado brasileiro destruindo empregos com a sua irracionalidade, com a sua asfixiante burocracia e nos colocando na condição humilhante mesmo, de 150º país mais hostil ao investimento. Nós temos que ser receptivos ao investimento, temos que atrair investimento, porque não há prosperidade sem investimento e não há conquista social sem prosperidade. Bem, eu estou vendo aqui que há um certo namoro, uma fé entre você e a turma do PRB, né? E aí, é o caminho mais óbvio, digamos assim, para frente, não? Eu estou vendo que vocês estão conversando, né? Exato, eu tenho recebido, para minha grande honra, convites de partidos, logicamente
a coisa evoluindo para uma candidatura. Eu acho que para marcar posição, o Brasil, ou para dar visibilidade às nossas ideias, o Brasil 200 faz isso muito melhor do que uma candidatura. Certo. Mas, pelo fantástico crescimento, pelos incentivos que temos recebido, se a coisa evoluir para uma candidatura, tem havido convites de partidos respeitabilíssimos, maravilhosos e com total convergência com o nosso ideário, né? O PRB é uma alternativa, acho que é um partido perfeitamente alinhado com os nossos valores, tanto no campo econômico quanto no campo dos propósitos, né? E do comportamento, dos costumes, né? Então, eu acho que também seria uma alternativa, sem prejuízo de outras, mas é necessário realmente fazer um leque o mais amplo possível para que se costure realmente uma candidatura competitiva, né? Porque, como eu disse, marcar posição, na minha juventude eu já pude aí me dar o luxo de ter uma candidatura heróica apenas por um ideal para marcar posição. Mas agora só faria sentido sair do Brasil 200 para galgar a condição de uma candidatura, caso ela tenha realmente viabilidade concreta. Tá certo. Quero lhe agradecer pela deferência, pela entrevista nesta manhã. Amanhã iremos acompanhar essa passagem sua por Aracaju, enfim, e vamos acompanhar de perto mesmo, até porque é tudo que interessa ao Brasil, tudo que interessa aos brasileiros, claro, interessa de perto aos sergipanos que fazem parte desse contexto. Obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho aí à frente das lojas Riachuelo. A Riachuelo, como sempre, bombando aqui, é top, viu? Eu sou cliente. Parabéns. Olha, boa sorte, viu? Nessa jornada aí, não é fácil. Obrigado, Flávio, obrigado mesmo. Até logo. Até mais. Obrigado a todos. 7h48, 7 horas, 103 FM. 48 minutos, está aí, portanto, a entrevista especial nesta segunda-feira com o presidenciável Flávio Rocha, dono da loja Riachuelo, ele que vai estar em Aracaju amanhã com o movimento Brasil 200 para falar para todo mundo, não é só para empresários. As pessoas às vezes acham que o movimento é um movimento empresarial. Não é um movimento empresarial e nós vamos estar acompanhando de perto tudo isso aí. Estaremos lá presentes na palestra do Flávio Rocha. Ele já nos deu essa palhinha agora pela manhã. Já antecipou tudo em primeira mão, hein? Em primeira mão é aqui sempre na 103, porque enquanto os outros fazem fofoca, a gente faz notícia. Eu vou para um rápido intervalo, volto já, sempre falando em nome de Otto Center, sua clínica de nariz, ouvido e garganta, hein?